E aí, galerinha, tudo bem? Quem fala aqui é o professor Carlos Alip e é um grande prazer trazer essa videoaula para vocês. Antes de começar a aula, eu gostaria de inicialmente mandar um grande abraço, um abraço muito caloroso para todos os meus alunos. Vamos lá à videoaula sem perder muito tempo. Então, pessoal, nessa primeira videoaula eu vou abordar o tema da mecânica, especificamente o estudo do movimento. Lembrando que a mecânica é um ramo da física que vai estudar os movimentos como um todo. No entanto, essa mecânica ela vai se subdividir em cinemática e dinâmica. A cinemática vai estudar o movimento simplesmente no sentido de descrevê-los em termos da velocidade, aceleração, trajetória, e aí sucessivamente, enquanto que a dinâmica ela vai se importar com a causa do movimento. É daí onde surge a ideia de força, de leis de Newton, trabalho e energia e por aí vai. Mas inicialmente vamos concentrar todo o nosso foco nessa parte chamada de cinemática, que é simplesmente a descrição do movimento. Então nesse primeiro slide, nessa primeira aula, vamos estudar a mecânica abordando a cinemática. Bem, para nós analisarmos o movimento é necessário definirmos alguns pontos que são extremamente importantes. Primeiro, a ideia de referencial. Aqui nós temos um pequeno problema, porque nós pensamos que o movimento é algo absoluto, que tudo que está em movimento realmente sempre vai estar em movimento, e tudo que está em repouso necessariamente vai estar sempre em repouso. Na verdade, não é bem assim. A resposta é depende. Nem tudo que está em movimento realmente está em movimento, e nem tudo que está em repouso realmente está em repouso. Para definir com maior precisão a ideia de movimento ou repouso, foi necessário determinar inicialmente o que é um referencial. E aí no slide nós vamos fazer uma primeira análise dessa imagem, onde nós temos um ônibus em movimento para a direita, e duas pessoas, dois passageiros sentados nesse ônibus, e uma pessoa externa observando tal situação. Aí o que é que acontece? Nós podemos fazer uma análise de movimento ou repouso, analisando exatamente essa imagem. Aí o que é que vai acontecer? Para a gente perceber se algo está ou não em movimento, é necessário definirmos em relação ao que ele está se movendo ou se ao que ele está parado. Então observe, aqui nós temos uma senhora dentro do ônibus e aqui na frente um senhor. Se ela olhar para o passageiro da frente, ela vai perceber que em relação a ele, tomando como referencial esse senhor da frente, em relação a ele está parado. Mas se ela olhar para uma pessoa que está fora do ônibus, ela vai perceber que ela, junto com o ônibus, está em movimento. Então perceba, a senhora, em relação, tomando como referencial um ponto interno ao ônibus, mesmo estando o ônibus em movimento, mas em relação a um ponto interno ao ônibus, essa mulher ela vai estar parada em relação a um observador que está sentado aqui à frente. No entanto, se ela modificar o seu ponto de vista, se ela olhar para uma pessoa que está fora, que está à margem aqui na pista, ela vai perceber que ela, em relação a essa pessoa aqui fora, constantemente ela está em movimento. E na verdade ela está inicialmente se aproximando dessa pessoa. Então temos que ter bastante cuidado aí nesse primeiro momento para saber se algo está parado ou em movimento. Na verdade nós temos que definir em relação ao que está se movendo e em relação ao que se está parado. Então a senhora, em relação, tomando como referencial esse senhor aqui na frente, ela está parada, mas tomando como referencial um ponto externo, esse senhor aqui sentado à margem, ela vai estar em movimento. Então referencial é um sistema que é tomado como padrão, como referência, para saber se um determinado corpo está em relação a esse referencial em repouso ou em movimento. Um outro exemplo que eu poderia analisar com você nesse momento, fugindo um pouquinho do slide, é pensar na ideia dos movimentos da Terra.
Você assistindo esse vídeo agora, você pode estar pensando que você está sentado em frente do computador ou em frente do seu smartphone, está parado assistindo essa videoaula. No entanto, a Terra ela está em movimento, em dois movimentos de rotação, que é um movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo, que dá a ideia de 24 horas, e ela também, a Terra está em movimento de translação, que é aquele movimento que dá a ideia do ano, que é 365 dias e algumas horas. Então perceba, você, apesar de estar parado, pensando que está parado agora, a Terra está lhe levando exatamente nesse movimento, em torno do seu próprio eixo, no movimento de rotação, e levando em torno do Sol. Então, na verdade, em relação à Terra agora, você pode estar parado. Mas em relação ao ponto fora do sistema solar, observando essa rotação da Terra, essa translação, você, junto com a Terra, está em movimento. Então, por isso que é necessário, tem que se tomar bastante cuidado, quando se vai falar de repouso ou movimento, nós definirmos em relação ao que nós estamos analisando, esse estado de repouso ou de movimento. Mas vamos à frente para a videoaula não ficar muito longa. Um outro tópico bem importante é a ideia de trajetória. A trajetória ela é definida como um caminho que o corpo percorre, ou o conjunto de todas as posições que o corpo percorreu, saindo de uma posição a outra. Imaginemos um avião, ele vai soltar uma bomba e nós temos um observador aqui, a margem aqui na Terra. O que é que vai acontecer? A bomba ela vai seguir essa trajetória. Vai seguir essa trajetória, esse caminho. Esse caminho que a bomba percorreu, tomando como referencial essa pessoa que está observando aqui fora, esse caminho nós podemos definir como a ideia de trajetória. Então, o que é trajetória? Trajetória é o conjunto de todos os pontos que o móvel percorreu, saindo de um ponto a outro. Uma observação importante é que a trajetória percorrida por um determinado corpo, por um determinado móvel, ela depende do referencial adotado. Quem está aqui à margem observa a bomba cair, ela vai observar uma trajetória parabólica. Para quem está dentro do avião soltando a bomba, ela vai perceber uma trajetória em linha reta. Então a trajetória, além de ser o caminho, o conjunto de todas as posições que o móvel percorreu no espaço, também é um conceito que também depende do referencial adotado. Ok? E dois outros tópicos bem importantes no estudo dos movimentos é a ideia de deslocamento e a ideia de velocidade escalar média. Aí o que é que nós observamos aí? Nós temos um eixo orientado e aqui nós temos uma esfera numa posição inicial, e essa esfera ela está numa posição inicial -2 e ela vai para uma posição final 6. Bem, se a esfera está numa posição inicial -2 e vai para uma posição final 6, considerando que cada espaço desse é metro, é 1 metro, então a posição inicial -2 foi para 6. Então ela andou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então ela se deslocou 8 metros daqui para cá. E logicamente ela fez isso num certo intervalo de tempo. Então ela variou sua posição de -2 até 6 em um certo intervalo de tempo. E a partir dessa ideia de variação da posição em um certo intervalo de tempo, nós podemos definir um conceito muito importante na física, no estudo da cinemática, que é chamado de velocidade escalar média. A velocidade escalar média ela é definida como o deslocamento que o corpo executou dividido por um certo intervalo de tempo. Então a velocidade escalar média é o deslocamento dividido pelo tempo. Logicamente que esse deslocamento ele pode ser reinterpretado como sendo ΔS, pode ser reinterpretado como sendo a posição final menos inicial sobre
ΔT pode ser reinterpretado como o tempo final menos o tempo inicial. E quando você faz o cálculo do deslocamento pelo tempo, ou da posição final menos a inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial, você calculou a velocidade escalar média, que pode ser basicamente determinada em duas unidades, o metro por segundo e o quilômetro por hora. Cabe uma primeira observação aqui, é que o metro por segundo é a unidade do Sistema Internacional, o SI. E também nós temos uma outra proposição, é que existe uma maneira de você transformar, para você converter a velocidade de uma unidade para outra. Por exemplo, se você tiver uma velocidade que já esteja em metro por segundo, para você transformar, converter ela para quilômetro por hora, você vai simplesmente pegar o que está em metro por segundo e multiplicar por 3,6. Caso a velocidade que você queira converter esteja em quilômetro por hora e você queira converter para metro por segundo, você vai pegar o que tiver em quilômetro por hora e vai dividir por 3,6. Então, gente, velocidade escala média, muito tranquilo. Velocidade escala média é o deslocamento dividido pelo intervalo de tempo, que pode ser medido ou em metro por segundo ou em quilômetro por hora. A observação é que o Sistema Internacional de Unidades diz que a velocidade para estar no SI, ela tem que estar em metro por segundo. Belezinha. Gente, continuando aí a videoaula, falar um pouquinho agora de movimento uniforme. Nós falamos inicialmente sobre a ideia de referencial, falamos sobre a ideia de trajetória, de deslocamento e de velocidade. E nós vamos partir para um tópico ainda mais avançado, que é a ideia do movimento uniforme, chamado por MU, movimento uniforme. Então, o que é o movimento uniforme? Bem, o movimento uniforme é aquele que é caracterizado pelo móvel percorrer a mesma distância em um mesmo intervalo de tempo. E a consequência disso é que, se ele percorre a mesma distância em intervalos de tempos iguais, a velocidade, consequentemente, vai ser constante. A velocidade escala média vai ser constante. Para exemplificar isso, nós temos a tabelinha aí, ó, da posição em relação ao tempo. Posição em metros e o tempo em segundos. Se você fizer uma análise crítica dessa tabela, você vai perceber que ela tem um padrão. Tem um padrão. Aqui na primeira coluna nós temos a posição, e é percebido que ela varia de 10 em 10 metros. E na segunda coluna nós temos o tempo, medido em segundo, que varia de 1 em 1 segundo. Então nós podemos dizer, em linhas gerais, que essa tabela está informando o seguinte: a cada um segundo no tempo, a posição vai aumentando de 10 em 10. Então, na prática, a velocidade diretamente, sem conta nenhuma, a velocidade desse objeto é 10 metros por segundo. O que é que quer dizer 10 metros por segundo? Quer dizer que a cada 1 segundo a posição vai variando de 10 em 10. Aí o que é que acontece? Nós podemos pegar aquela fórmula que nós vimos no slide anterior. Velocidade média é posição final menos inicial sobre o tempo final menos o tempo inicial, e aplicar. Considerando que a posição inicial é 20 e a posição final é 60, tempo inicial 0 e tempo final 4. Por enquanto, esse último aqui não vou analisar ainda. Posição inicial 20, final 60. Tempo inicial 0, tempo final 4. Colocando cada número no seu devido lugar, nós vamos chegar na ideia que a velocidade média vai dar 10 metros por segundo. Vai ficar 60 menos 20, que seria o deslocamento. Está aqui em cima, ó, 60 menos 20, dividido por 4 menos 0. 60 menos 20, 40 metros, dividido por 4 menos 0, 4. 40 dividido por 4, 10 metros por segundo. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que a cada 1 segundo, as posições do objeto estão variando de 10 em 10. Exatamente bate com a ideia da tabela.
Então, o movimento uniforme é aquele em que a velocidade é constante e o móvel sempre vai percorrer a mesma quantidade de metros, de quilômetros, no mesmo intervalo de tempo. Ok? Bem, dando prosseguimento aí, falar um pouquinho agora do movimento uniformemente variado. O que é o movimento uniformemente variado? Primeiramente, nós vamos pensar na ideia do movimento uniforme. O que é um movimento uniforme? Que a gente viu no slide anterior. O movimento uniforme é aquele que a velocidade ela é constante. No entanto, existem movimentos que a velocidade ela se altera. Quando você está num carro dirigindo, nem sempre você consegue deixar com que o carro permaneça com a velocidade de 80 km por hora. Muitas vezes você chega numa lombada eletrônica, uma faixa de pedestre, num sinal, você tem que frear o carro e fazer a velocidade diminuir. Quando o sinal abre, você tem que acelerar fazendo o carro aumentar a velocidade. E o movimento uniformemente variado, ele entra nesse contexto. E o que é o movimento uniformemente variado? É todo movimento no qual a velocidade em um móvel varia a mesma quantidade em um mesmo certo intervalo de tempo. Então, repetindo, o movimento no qual a velocidade varia na mesma quantidade em um mesmo intervalo de tempo. E a consequência disso é que, nesse caso, no movimento uniformemente variado, a aceleração ela vai ser constante. Observando a tabela, nós temos, na primeira coluna, velocidade, medida em metro por segundo. Na segunda coluna, nós temos o tempo medido em segundos. Aqui nós percebemos que a velocidade inicial é 50, velocidade final é 170. E nós podemos analisar que a velocidade está aumentando de 30 em 30, enquanto que o tempo está aumentando de 1 em 1 segundo. Consequentemente, nós podemos pegar a ideia de aceleração, que a aceleração nada mais é do que a variação da velocidade dividido pela variação do tempo, e calcular essa aceleração utilizando essa tabela. Como? Pega lá a velocidade final, 170. Velocidade final, 170. Menos velocidade inicial, 50. Coloca aqui, ó. Dividido pelo tempo final. Tempo final, 4. 4 porque eu estou analisando a velocidade 170. 4, tempo final. Menos o tempo inicial, 0. 170 menos 50, 120 metros por segundo. Dividido 4 menos 0, 4 segundos. 120 dividido por 4 dá 30 metros por segundo por segundo. O que é que isso quer dizer? Na verdade, isso aqui é a aceleração desse veículo. Que quer dizer que a cada 1 segundo, a velocidade está aumentando de 30 em 30. Então, realmente, essa tabela representa um movimento no qual a aceleração é constante. E todo movimento no qual a aceleração é constante, ela é chamado de movimento uniformemente variado, que pode ser expresso em metro por segundo ou metro por segundo ao quadrado. Gente, um grande abraço. Vamos ficar por aqui para a videoaula não ficar muito longa. Até a próxima.